Hoje eu gostaria de falar com você sobre vencendo os momentos difíceis. Todo ser humano, seja ele cristão ou não, já passou, está passando ou irá passar novamente por momentos difíceis. O que faz a diferença é como nós lidamos com os momentos difíceis. E o tema do vídeo de hoje é vencendo os momentos difíceis. Para você que não me conhece, eu sou o terapeuta Carlos Mariosa, especializado em dependência química, analista comportamental, life coach e produtor digital. Fica comigo nesse vídeo para que possamos entender os processos dos momentos difíceis, como vencê-los através da palavra de Deus. E o texto bíblico que será a base para esse vídeo, para essa mensagem, se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. O próprio Jesus dizendo aos seus discípulos: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus não é um Deus de ilusão, é um Deus de realidade. Aqui Jesus está inserindo os seus discípulos na realidade da vida. Como eu falei no começo do vídeo, todo ser humano, seja ele cristão ou não, passou, está passando ou vai passar por adversidades, por momentos difíceis. E como disse também, o que vai fazer a diferença é como nós iremos lidar com os dias difíceis. Algumas verdades sobre os momentos difíceis. Por que Deus permite na vida do ser humano dias difíceis? A palavra de Deus diz que é para trazer crescimento, amadurecimento e evolução, seja no campo da natureza humana ou no campo da nossa espiritualidade. Toda e qualquer adversidade que sobrevém na nossa vida é para que possamos crescer, amadurecer e evoluir. Então, quando você estiver vivenciando uma adversidade, não reclame, não murmure, não desanime. Você precisa entender que todo momento difícil tem propósito na sua vida. Uma outra verdade sobre as adversidades, sobre os momentos difíceis que nós precisamos entender é que toda adversidade desestabiliza o nosso emocional. E todas as vezes que nós agirmos movido pelas nossas emoções negativas e tóxicas, iremos perecer diante as adversidades. Provérbios 13:16 diz: Todo homem sábio pensa antes de agir, o tolo, porém, age na insensatez. Como você tem agido diante das adversidades? A maioria dos seres humanos reagem diante as adversidades, aos momentos difíceis. E a forma correta é agir, é não ser reativo. E eu quero aqui, através da Bíblia, fazer com que nós possamos refletir sobre como vencer as adversidades. O primeiro ponto para que você possa vencer uma adversidade é ter fé. É acreditar que Deus está no controle de todas as coisas nas nossas vidas. Quando você está passando por um momento difícil, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que aquele momento está forjando o seu caráter, fazendo com que você cresça e amadureça em algum setor da sua vida. O segundo ponto é entender que as nossas emoções se desestabilizam e que nós não podemos agir movidos pelas emoções. E aí eu posso aplicar aqui Provérbios 13:16. Pensar antes de agir. Se eu estou abalado emocionalmente,
Eu não posso agir no impulso. Eu tenho que ter inteligência emocional, como eu falei num vídeo anterior. Eu preciso parar, pensar, analisar e depois agir. De uma forma mais minuciosa, eu preciso parar e não agir, pensar no que está acontecendo, analisar o que está acontecendo, buscar uma saída positiva e então ter uma ação. Quando eu começo a praticar essa ferramenta na minha vida com autoconsciência, ou seja, fazer de forma intencional. O momento difícil chegou. Opa! Então eu vou parar, pensar, analisar, buscar uma saída positiva e agir. Na inteligência emocional, nós chamamos isso de fricção límbica. Uma hora eu posso explicar isso para você de uma forma mais técnica. Mas está vendo como a Bíblia é um livro neurocientífico? Há mais de 2000 anos atrás a Bíblia já vem falando, olha, você precisa ter inteligência emocional. E nós cristãos temos um upgrade, que é a ação do Espírito Santo. Por quê? Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho um fruto que se chama domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Eu consigo ter autocontrole. Eu consigo mudar o meu comportamento para mudar o meu estado emocional e então agir. Será que você faz isso diante as adversidades, os momentos difíceis, as tribulações, as lutas da vida? Se você não faz, comece a praticar na sua vida. E tenho certeza que se você começar a praticar diante dos pequenos momentos difíceis, quando você estiver adaptado, habituado a essa prática de parar, pensar, analisar e buscar uma saída positiva, ou seja, de desenvolver uma das características da inteligência emocional que a Bíblia já faz e auxiliado pelo Espírito Santo, você já vai começar a resolver metade dos seus problemas. E eu quero te mostrar na Bíblia alguém que usou essa ferramenta. Daniel. No capítulo 2 de Daniel, Daniel estava no cárcere e ele recebeu a notícia que seria morto. O rei Nabucodonosor deu um decreto que todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel e os seus 3 amigos, iriam morrer. E eu quero ler aqui para você, no livro de Daniel, capítulo 2, no versículo 14. Olha o que o texto diz. Quando Arioque, comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele com sabedoria e prudência. Ele recebeu a notícia que seria morto. Ele teve medo? Existem 2 tipos de medo na nossa vida. Um medo que nos paralisa e um medo que nos faz agir com prudência. Quando você age com prudência, pensando antes de agir, analisando o seu estado emocional, a circunstância, você está agindo com inteligência emocional. Daniel aqui recebe a notícia, você vai morrer, você e seus amigos. E a Bíblia diz que ele agiu com sabedoria e prudência. E eu quero aqui novamente perguntar a você, diante dos momentos difíceis da vida, você é um prudente que pensa antes de agir ou é um tolo que age sem pensar? O segundo passo para que nós possamos vencer os momentos difíceis é seguir aqui o que Daniel fez. Daniel agiu com inteligência emocional, voltou para o cárcere, partilhou com seus amigos o que estava acontecendo e eles foram orar. Por que eles foram orar? Porque eles tinham fé. Porque eles acreditavam que Deus estava no controle de todas as coisas. Não foi uma oração qualquer, foi uma oração objetiva e intencional. Vou repetir para você. A oração que Daniel e os seus 3 amigos fizeram
foi uma oração objetiva e intencional. Porque se eu estou desesperado, eu fico confuso mentalmente e não consigo orar com objetividade e com intenção. Daniel, se você ler o texto aqui, ele ora pedindo perdão pelos pecados e pede para Deus trazer a revelação e a interpretação do sonho que o rei teve. Ou seja, Deus ouviu a oração, revelou o sonho e deu a interpretação a Daniel e a seus amigos. Resultado, ele venceu aquele momento difícil. Quando nós estivermos diante dos momentos difíceis da vida, primeiro passo, agir com prudência. Segundo passo, orar com objetividade e intenção. E o terceiro passo, se você é cristão, você precisa ter vida na palavra. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 seguintes, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as enchentes, sopraram-se os ventos e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Se você tem vida na palavra, vai vir adversidade, tribulação, lutas, mas você não vai cair, sabe por quê? Porque você está edificado na palavra. Tiago, em sua carta, ele diz: não sejais somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para eu crer que Deus está no controle de todas as coisas na minha vida, eu preciso crer na sua palavra, eu preciso praticar, vivenciar a sua palavra na minha vida. E essa é uma pergunta que também quero fazer a você. Diante as adversidades, você vai buscar na palavra de Deus instrução para vencer os momentos difíceis? Em 2 Timóteo 3:16 e 17 está escrito: toda a Sagrada Escritura é divinamente inspirada por Deus, apta para educar, corrigir, redarguir e instruir todo homem e toda mulher de Deus para que sejam perfeitos em toda vossa boa obra. Quer vencer os momentos difíceis? Tenha prudência, ore com objetividade e intenção e tenha vida na palavra. Um quarto passo para você vencer aqui os momentos difíceis. E eu quero voltar aqui à história de Daniel. Aquele problema que Daniel estava vivendo era de ordem espiritual. Os seus amigos entendiam do mundo espiritual. Eles conheciam a Deus. Então Daniel volta ao cárcere e pede ajuda às pessoas certas. Quando você está passando por um momento difícil, sabe qual é o maior erro que nós cometemos? É pedir ajuda às pessoas erradas, às pessoas que não entendem o nosso problema. Você está passando por um momento difícil no casamento, você vai pedir ajuda para uma pessoa que não tem entendimento do que é um casamento. Você está passando por um momento difícil na sua vida financeira, você vai pedir ajuda para quem não entende de finanças. Aí eu digo para você, se você está passando por um momento difícil, meu irmão, aprenda isso. Peça ajuda para as pessoas certas. E quando você fazer todo esse passo a passo e começar dos pequenos problemas da sua vida até as grandes lutas da sua vida, eu tenho certeza que em Cristo Jesus e pela sua ação ou pelas suas ações, você é mais que vencedor. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. Ajude-me a divulgar a minha página no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.